mas como é o processo para um conteúdo como o do Papo de Tutor? Porque além da questão de edição, de gravação, óbvio, tem uma puta pesquisa e mais uma vez eu reforço, sigam lá Papo de Tutor e Kennedy Mágico, certo? Mas como é, velho? Quanto tempo vocês levam para concluir um vídeo e tal? Cara, então, quando a gente... Aquela primeira rodada do primeiro ano, que a gente fez um negócio muito mais direcionado para aula, era um por semana. A gente abria lá, os slides a gente já tinha de aula, tudo, ou montava muito rápido, no máximo a gente pegava a figura do livro e abria lá e falava, né? E era uma coisa que a gente já tem de rotina. Só que aí, quando a gente virou a chave para fazer uma coisa muito mais... De misturar, de fazer aquela coisa que o pessoal vem fazendo muito hoje, transmídia, né? Você mistura um monte de informação de um monte de lugar, você usa a referência de desenho, quadrinho, anime, filme, e tudo que está acontecendo a gente tenta fazer, né? E trazer aquilo para um... E aí você tem que conectar, né? Então começou a dar um trabalho muito maior. E aí a gente falou, cara, a gente se meteu numa sinuca, assim, tipo, pô, é muito legal quando você vê o resultado. A gente faz pelo resultado final. Quando você vê o resultado final, você fala, caraca, a ideia deu o resultado que a gente esperava. Girou, a engrenagem girou do jeito que a gente esperava, né? Andou direitinho. Mas... assim, só uma dúvida, você começa com uma ideia e na hora que vai gravar você transforma em outra? Cara, a gente começa com a ideia, né? Eu lembro que o primeiro foi do Aquaman, e aí, durante uma aula, conversando com um aluno, eu falei, cara, aula de fisiologia respiratória, até um menino de lagarto aqui, Renato, conversando com ele, falei, rapaz, eu falando aí, falei, pô, imagina o Aquaman e tal, e comecei a falar, rapaz, isso dá pra gente falar sobre isso. Aí eu falei, quando tiver de férias eu faço. Aí conversei com o Ricardo, e, porra, dá mesmo, tá? Né, ele recomendou um monte de canal do YouTube, né, Nerdologia, ele falou, viu, Nerdologia. Aí eu vi Nerdologia é bom pra caramba, eu falei, pô, vou fazer porra nenhuma não. Já tem um bom. Falei, caraca, velho. Já tem um negócio do cara bom pra caramba. Só que aí eu me liguei que o Nerdologia, ele é muito bem feito, ele é muito elaborado, só que ele solta como tópicos. Eu falei, pô, Ricardo, dá pra gente fazer? A nossa proposta é a gente mergulhar um pouco mais, pegar uma situação ali e ir num cenário com uma explicação um pouquinho melhor, tá? O Nerdologia, ele dá... pode acontecer isso, aquilo outro, tal. É muito legal, né? E aí eu falei, não, eu acho que a gente consegue ir mais profundo. Aí a gente fez o primeiro do Aquaman, né? Mas aí a gente ainda tinha aquele cenário de, tipo, botar uma figura e falar. Eu falei, pô, a gente precisava tentar melhorar a questão de animação. Ricardo sempre foi o cara que fez a edição do vídeo, né? Ele baixou uns programas gratuitos lá, o OBS Studio. Ele falou, Piratão também. Não, mas esse é gratuito. O OBS é gratuito. A gente usa tudo gratuito. E usa muito bem, porque a gente usa o OBS Studio. Se eu errar aqui, ele corrige aí no chat, por favor. No OBS, se ele ainda tiver, mas eu acho que tá assim. OBS Studio, DaVinci, alguma coisa, então é um programa pra gente gravar. A gente começava com o StreamYard. Se você vê o antigo, tinha um ganso aqui em cima. Eu lembro. Né? Então era o jeito a gente usar grátis com a propaganda. Ele falou, não, o pessoal, os streamers faz tudo. E ele tem esse cuidado em preparar um material maneiro da forma que a galera vem fazendo. Ele falou, não, os youtubers de game faz tudo com o OBS Studio. Vamos fazer com o OBS Studio. Eu falei, vai contigo aí. Aí então ele sempre fez a edição de vídeo. E eu ficava muito com a minha ideia, né? Pensando, estudando e tal. Li um monte de artigo. E aí... Como a gente tentou a ideia era aprofundar, eu fui buscar em artigos de fisiologia, e eu acho que isso é o legal do que a gente faz, é que a gente vai nos artigos, o que tem de novidade, o que estudaram, o que estão falando mesmo, aquilo ali é real, os artigos estão lá, então assim, se o cara quer uma história para ele se divertir, a gente está falando ali, mas se o cara é um cara que está a fim de estudar, se é um cara da área, quiser pegar, os artigos estão lá também, as referências ele vai atrás, e aí ele se aprofunda. Né? Não é nossa função aprofundar a ponto do negócio ficar chato pra caramba. Fica técnico, não é nem chato. Fica técnico, fica restrito, você afunilar de uma forma. Nas nossas conversas, eu falo, eu sempre tento dar um feedback e é aquilo. Eu falei, porra, Felipe, tem trechos do vídeo que são mais técnicos que talvez eu não manje tanto. Mas o todo do vídeo eu consigo pegar o recado.
E é justamente isso, porque eu sou um cara que também curte essas referências pop, de herói, de games e tal. Vocês fizeram um com aquele game do Android, o Plague. Plague, sim, do Certo. Plague, que a gente vai fazer um outro de jogo aí E já colocaram já. no contexto da Covid, então é uma parada que, tipo, Isso. você não precisa ser o acadêmico de qualquer área de biológicas e de... Né? Mas aí voltando. E aí Ricardo é o cara que fez, que começou a trabalhar nisso, e então eu começava, e aí o primeiro vídeo foi do Aquaman, só que aí eu falei, porra, eu preciso arrumar um nicho pra mim também na parte técnica, e aí as apresentações ficaram pra mim. Né? Então eu comecei a estudar um pouco, é tudo feito em PowerPoint, aquelas animações lá, todas são feitas em PowerPoint. Tá legal. Né? Então aí eu mergulhei no PowerPoint, comecei a aprender um monte de coisa para fazer uma apresentação ali que a gente conseguisse interagir com ela, fazer uma coisa mais dinâmica que funcionasse com o Eu lance vi do especialmente papo, assim. nesse último. Esse último ficou bem divertido, foda, ficou cara. divertido pra Não, caramba. ficou assim, foda, eu posso né? posso Deu pra falar. brincar e aí como a gente tem esse lance Tem os easter eggs lá. Porra, tem easter egg, deu pra assim, o que deu trabalho ali foi assim, você tem a ideia, aí tipo, eu precisava, eu botei um easter egg do Pior Podcast. Foi o que estragou Nem, o nem, vídeo. nem sabia que nego ia me chamar, falei, vou botar porque eu assisti os dois primeiros. E ainda vi os caras falavam assim, não, Mágico Kennedy. Eu falei, tomara que o Mágico Kennedy venha. Já virou um torcedor. Aí eu tô aqui do lado minha mágica aqui, pô, amarradão. Assiste e é atuante, né? Se eu não tivesse vindo, eu iria assistir pra ver se eu tava também, né? Caraca, meu. Os caras não chamam Mágico Kennedy. A gente brincou, pô, quando você tava mandando mensagem, pô, eu tô chegando. A gente falou, É. pô, será que ele tá chegando? Já tá aqui embaixo da mesa. Já Boa, podia, boa, boa. podia ter combinado pra dar um susto nele. E aí eu falei assim, porra, eu acho que é uma ideia massa eu conseguir montar os quadrinhos ali com referências que eu quero colocar. Eu vou montar vou customizar aqui do lado, dá pra fazer. Né? E aí eu fui fazer. Só que aí eu descobri o seguinte, pra você achar um quadrinho daquele na hora que você quer, porque eu consigo achar o vídeo. Só que quando você acha o vídeo, ele parece grandão. Pra você achar ele pequenininho no canto, só Deus sabe o que o YouTube vai fazer pra jogar, pra mostrar pra você ele ali do ladinho. Então eu fiquei horas botando lá, pior podcast, aí botava Serigi FM, aí botava Serigi FM, aparecia um monte de coisa, e aí eu rodava. Não. Foram Sua horas. esposa já é impaciente ali do lado. Não, minha esposa e minha filha, eles olharam e falaram Cara, assim... a gente tem que agradecer Gil, Professora por liberar o Luiz do elenco dela pra Gil é vir pra gente cá boa, hoje. Gil é tranquila. Gil, Aninha e Theo, né? Aninha e Theo. Aninha e Theo são os chefes dele. Theo é sergipano. Theo é sergipano. Assessoria de imprensa.